Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui entrevistando o candidato de oposição à presidência da OAB, 12ª subseção, Dr. Humberto Nobre. Lembrando a você que ligou a TV agora que o candidato da situação à reeleição, o presidente Carlos Fernando Guru, não compareceu e alegou problemas de trabalho com relação à visita do presidente da OAB estadual a Campos. O programa está sendo gravado na sexta e a comunicação dele foi feita na quarta. Lembrando a você que quiser assistir essa entrevista e as demais do programa, youtube.com/programa A Polêmica. Lá você assiste todas as entrevistas já realizadas pelo grupo de comunicação Terceira Via. Humberto, Campos é uma cidade muito peculiar e respira política 24 horas. Caso você seja presidente da OAB, qual a relação que você pretende ter com o poder público municipal, não no sentido da cortesia, mas em representar a sociedade caso ela precise de uma posição firme da OAB com relação a uma crise econômica, com relação a um assunto que gere na sociedade uma preocupação econômica, uma preocupação jurídica? Qual a postura que você pretende ter perante o poder público municipal? Primeiro a gente tem que entender que a gente é eleito representante, mas não é dos próprios interesses, da própria forma de ver, né? Diante de um acontecimento do que você está narrando, diante de uma crise econômica, eu primeiro tenho que ouvir os advogados. Eu acho que a OAB só tem sentido, só tem força se ela efetivamente representa alguém, né? Se for uma representação individual do presidente, não tem sentido nenhum. Então, uma OAB forte é um advogado forte. Nesse sentido, a gente vai ouvir sempre o advogado antes de tomar qualquer atitude com relação a qualquer coisa que não envolva o interesse do advogado particularmente. A atual gestão tem feito dessa forma, como você pensa? Efetivamente, eu não acompanho a atual gestão, né? Eu só sou candidato, não é contra ninguém, eu sou um candidato que eu falo que eu sou um candidato de proposição. Eu acho, pura e simplesmente, que algumas das coisas que eu ansiava para a OAB me proporcionar, me possibilitar, não estão sendo me disponibilizadas. Então, eu me coloquei candidato para que esses anseios que são meus e que são de outras pessoas que nos acompanham sejam efetivamente realizados. Mas com relação à atual gestão, não tem nenhuma pontuação a fazer. Porto do Açu é um investimento grande, com reflexo não só em São João da Barra, mas também Campos, Macaé e outras questões da região. Lá nós temos também advogados, militantes, e o fluxo de trabalho lá vai aumentar, demandas judiciais também irão surgir e a questão econômica lá ferve com relação a essas questões. O que a OAB pode fazer? Qual a visão que você tem para poder amparar, instruir, informar, dar uma qualidade de trabalho melhor a essa demanda que poderá vir, inclusive em área trabalhista, em São João da Barra? Há pouco tempo o site TRT até divulgou a notícia que não vai trazer mais a OAB itinerante para São João da Barra, sob a alegação de que ela orça em torno de 10, alguma coisa por cento do número de processos totais de Campos. Mas a gente sabe que até que a demanda cresça, até que o judiciário se prepare para fazer isso, porque a criação de varas trabalhistas depende de lei federal, então depende de um processamento, de uma tramitação legislativa, às vezes muito longa, a gente tem que ir se calçando nesse sentido. Então a gente tem que minimamente aparelhar a sala da OAB para que possa receber esses advogados. A gente está recebendo muito advogado de fora, né? Não são estrangeiros, são advogados, e precisam encontrar na OAB de Campos, nas outras salas da OAB São Francisco, São João da Barra, Cardoso e tal, a mesma estrutura para trabalhar. E fora isso, a gente tem que brigar incessantemente para que o judiciário, o crescimento do poder judiciário, do serviço de judiciário, seja ofertado na mesma demanda em que ele crescer. E essa realidade é uma, Cláudio. Eu soube que algo em torno de 230 empresas estão vindo para Campos, né? O volume do material está grande, a gente fica ouvindo boatos relativos à Petrobras e Macaé, ao fechamento de algumas coisas, transferência de parte do porto. A gente sabe que isso tudo está acontecendo. E a OAB tem que preparar o advogado, tem que dar condições para que o advogado possa absorver essa demanda também, sem permitir que muitos de fora venham se instalar, porque a gente não conseguiu dar ao advogado essas condições, né? De trabalhar no porto, de trabalhar com as empresas que estão vindo. Humberto, eu sei que é uma das grandes reclamações também, nós comentamos até isso no primeiro bloco, do fato de se abrir o escritório, da ansiedade do início da carreira, os processos demoram. Essa morosidade processual, essa demora na sentença, demoras inclusive até uma simples digitação de ofício
né? E faz com que você tenha uma área de atrito muito grande com o cliente. O cliente, na verdade, não entende esse procedimento todo, às vezes até acha que o advogado não está agindo de forma verdadeira com ele. Como afrouxar essa tensão do advogado? O que pode ser feito perante o judiciário, propriamente dito, para que haja um pouco mais de celeridade, um pouco mais de resposta mais célere? Tem gente que até morre e não vê um resultado de um processo. Como é que a gente pode fazer para facilitar um pouco a vida desse advogado e das respostas que ele possa dar ao seu cliente? A OAB tem que ser uma lutadora incessante, né? A gente tem que fazer, como diziam os outros, caminho fundo, né? Junto às corregedorias, caminho fundo junto às presidências dos tribunais, caminho fundo até deputados federais e outros que possam acelerar esse processo legislativo para a criação dessas varas, para a ampliação do Poder Judiciário, mas, sobretudo, a gente tem que lutar pela lotação de juízes e serventuários também. A gente sabe que no Tribunal de Justiça hoje a gente enfrenta uma absurda falta de juízes, injustificável, né? E muitos deles, às vezes, acumulam, e em razão do acúmulo demasiado de serviço também, se uma já era difícil, imagina acumular 2 ou 3. Acaba que não tem tempo para atender o advogado, acaba que não tem tempo para fazer audiência, acaba que não tem tempo para fazer um monte de coisa. E a gente quer brigar contra isso. Não é só contra o acúmulo de serviço, não, de juiz acumulando 2 ou 3. É porque, efetivamente, não dá para cobrir. É tapar, né, o sol com a peneira. Mas isso é uma outra coisa. E você fala da celeridade, eu lembrei de uma pergunta que eu talvez não tenha respondido a contento com relação à comissão de ética, né? Você me perguntou no bloco anterior. Realmente, esse judiciário leva o cliente a desacreditar do advogado, né? O cliente, às vezes, não entende que o advogado depende do provimento judicial igualzinho a ele para que obtenha o fruto do seu trabalho, para que ele possa levar o alimento para casa. Então, isso acaba se acirrando nas comissões de ética. O advogado, às vezes, acaba sendo penalizado, entre aspas, com a interposição de uma reclamação correcional, de uma reclamação ética, né? Então, o que eu pretendia fazer, o que eu pretendo fazer, o que eu acho mais justo fazer, é você trazer pessoas que entendam a advocacia com muito mais tempo. Advogados que têm muito mais experiência, advogados que vivenciaram várias fases da advocacia, advogados que já chegaram na maturidade suficiente para entender, porque eu dou segurança tanto àquele que representa contra o advogado, de saber que aquelas pessoas, não só por serem notório saber jurídico, mas por serem, sobretudo, pessoas com ampla experiência e vasta sabedoria. Eu dou segurança ao advogado também, porque eu sei que não vai ter, né, nessa relação nenhuma possibilidade de o advogado ser penalizado ou ter a sua honra de certa forma maculada por alguém que quer utilizar daquele processo ético para se vingar de um outro problema. Usar aquilo por outra coisa. Para uma outra coisa. Então, uma comissão de ética, sobretudo composta por advogados de notório saber, sobretudo composta por advogado de vasta experiência de advocacia, é o que me parece fazer garantir tanto a quem representa quanto ao próprio advogado uma segurança numa decisão que seja justa, rápida e que efetivamente valorize a advocacia. Parcela considerável dos advogados que irão votar em você e no atual presidente, são 2 chapas, vem indagando, e isso aí não só por e-mail, mas também no dia a dia, possíveis relações ou não com o poder público. Como o presidente não está aqui, a pergunta não pode ser feita a ele, mas eu posso fazer uma a você. A sua vice é irmã do vice-prefeito. Caso você seja eleito, isso te impede de qualquer tipo de atuação perante o poder público, em nome dos advogados, como você colocou, que a ação não pode ser individual e sim pela classe? Sim, eu volto a repetir, o fato do Martinha, que eu tenho um prazer enorme de estar me fazendo parte da chapa, uma advogada que advoga há mais de 20 anos, uma pessoa que vive exclusivamente da advocacia, uma pessoa que nunca teve participação política nenhuma, quer dizer, ela é prima, isso para mim não faz diferença nenhuma, ela é Marta. Então, o que me interessa é que ela é Marta Oliveira, a advogada que eu conheço. E como eu disse antes, você já bem pontuou, nenhuma ação do presidente da OAB com relação a qualquer tipo de conduta externa aos interesses da advocacia pode ser desassociada do conceito da classe. E dentro do possível a gente vai tentar ser um representante desses interesses, dos advogados. Porque, como eu falei, o advogado bem representado, o advogado forte, transforma uma OAB em forte. O advogado fraco, você tem uma OAB fraca que não é representada por muita coisa, né? Humberto, Campos, nós sabemos da comarca de Campos, mas, por exemplo, Italva e Cardoso Moreira já são um pouco mais distantes. Caso você seja eleito, existe alguma proposta, alguma ideia de
valorizar um pouco mais esses advogados que estão um pouco mais distantes da comarca central, de repente as informações podem ser um pouco mais dificultadas de chegar, um determinado curso, uma determinada oportunidade. O que pode ser feito para também aproximar um pouco mais esses advogados dessas comarcas um pouco mais distantes? Fica um pouco de cinismo, Cláudio, você tocou num assunto muito importante, fica um pouco de cinismo a gente reclamar que a gente fica tão longe da capital e recebe tão pouca coisa da capital, independente de quem seja, a gente poderia receber mais, que Niterói recebe mais, que São Gonçalo recebe mais. A gente fica tão longe, é tão prejudicado por isso, acaba repassando isso, né, a Italva, repassando isso a Cardoso, repassando isso a São Francisco. Uma das minhas propostas, efetivamente, é dotar essas salas, inicialmente, da mesma estrutura que você vai ter aqui nas salas que a gente tem em Campos. Isso é o mínimo, isso é o mínimo. O advogado de lá não é menos nada do que o advogado aqui. Então, o mínimo que a OAB pode fazer é oferecer o mesmo de serviço com a mesma dignidade. E como? Economicamente, como você vai conseguir fazer isso? Dotando as salas com computadores, dotando as salas com uma estrutura melhor, dotando as salas talvez com cursos mediante o quê? telepresenciais. Requerimento econômico da OAB estadual ou parcerias? A gente como pode é que você trabalhar com uma forma de parcerias. A gente Isso é permitido? Oi? Isso é permitido por lei, a OAB trabalhar com parcerias? Nunca foi proibido. Alguns cursos são feitos. Na ESA sempre foram assim. Alguns cursos na ESA são pagos. E são cursos maravilhosos, que não seria possível dar tantos cursos, né, se alguns não fossem pagos. A OAB também não tem caixa para fazer tudo isso. Mas a gente pode obter desconto, a gente pode trazer cursos, ou fornecer o curso, uma infraestrutura para barateá-lo para os advogados. Mas o aparelhamento também pode estar incluído nesse tipo de parceria, computação? Claro. Eu não vejo nenhum problema em trazer serviço para o advogado, desde que isso não importe em custo ou que ele tenha minorado a sua capacidade de escolher entre esse ou aquele produto. Então, se eu estou servindo ao advogado através das salas de advocacia, as salas dos advogados, eu vou fazê-lo de todas as formas que sejam possíveis. Doutor Humberto, com relação a, agora saindo um pouquinho do âmbito da eleição em si, mas para ouvir de você também as suas posições com relação a questões nacionais, que eu acho que o presidente da OAB ele também não se resume só à OAB em si. Ele pode ser consultado e pode ser ouvido também de outras questões que indiretamente também atingem a própria advocacia. Você é a favor do 5º Constitucional? Sim, sem dúvida. O advogado faz parte do judiciário. Eu acho que a visão do advogado no judiciário, principalmente nas instâncias mais altas, é super importante. Acho que a gente não pode viver sem esse 5º Constitucional. Agora, o processo do 5º Constitucional a gente pode rever um pouquinho, né? A gente sabe que os processos de escolha, às vezes, contemplam pessoas que talvez não teriam, do conjunto de advogados, a mesma representatividade. Então, a gente pode ampliar esse processo, a OAB Nacional pode ser por votação direta, por que não? Né? A gente pode também eleger as pessoas que a gente homenageia, eleger as pessoas que a gente eleva para o 5º Constitucional. Nós teremos urna eletrônica para a eleição desse ano? A afirmação é de que sim. Né? A gente ouviu inicialmente que o TRE não teria liberado as urnas, mas depois foi confirmado que seria urna eletrônica. Nós tivemos aí há quase 2 anos atrás manifestações populares em quase todas as capitais e algumas cidades também periféricas. E no primeiro momento se almejou que aquilo ali se transformasse também em um novo pensamento, um novo ideal de posição política, econômica, política partidária, política classista, mas com o tempo isso foi um pouco deturbado, principalmente com os momentos de violência, com os quebra-quebras que ocorreram, as próprias famílias em si se afastaram um pouco desse processo. Na sua opinião, como profissional da advocacia, o que restou disso tudo? Foi um saldo positivo? O exercício da democracia, mesmo que às vezes manchada por outro evento, né, a gente fala que o abuso do direito não é argumento contra o seu uso. E o uso foi o exercício da democracia, ele é sempre válido. O protesto é sempre válido, a indignação é sempre válida. Então, eu acho que isso que faz movimentar a sociedade. Faz o político, o administrador, entender que o rumo que ele está nos levando talvez não seja o rumo que nós escolhemos, né? E a carta que nós demos a ele de 4 anos não é em branco. Então, isso é importante. A sociedade tem que se levantar contra as coisas. É fato de que algumas pessoas criticaram, e com muita razão, não era pelos 20 centavos, era uma indignação que nascia de uma forma muito maior. Graças a Deus, o povo brasileiro não tem uma tendência violenta muito grande, a gente consegue manifestar o que foi até alvo de piada de um jornal espanhol, mas o exercício democrático é sempre, sempre válido. Nós estamos vivendo num cenário nacional aí, essa discussão com relação à possibilidade do impeachment da presidente Dilma.
mas segundo aí juristas, e a gente acompanha para aprender também os posicionamentos, nenhum dos problemas até o momento estão elencados na Constituição, ou seja, nenhum deles ainda se encaixa na possibilidade de uma abertura de pedido de impeachment. Como advogado e como apreciador dessa questão jurídica, você acha que a política, nesse caso, ela está falando mais forte do que a própria lei? Eu efetivamente não conheço processos que estão envolvidos, todas aquilo que se noticia na mídia, né? Então não posso ter esses comentários acerca da participação Sim. disso, ou da responsabilidade de quem quer que seja. Mas evidentemente o impeachment me parece um processo, aos olhos da população, muito mais político de insatisfação do que jurídico, né? A gente, quando quer mudança, às vezes a gente não se pergunta, enquanto sociedade, se aquilo é absolutamente lícito, basta que seja justo, né? Então esse sentimento de indignação é que vai mover isso. E você tem, infelizmente, algumas pessoas que são oportunistas nesse processo e que não estão acomodadas no modelo anterior e querem se acomodar no modelo futuro. Então, em sociedade, você tem tudo isso, sem fingir que estou criticando, porque isso efetivamente acontece, né? Mas eu acho que, se ocorrer, não vai ser num momento muito bom, economicamente falando, né? A gente vai enfrentar uma crise muito maior. Humberto, me fala, lógico que você tem várias propostas, elas foram inclusive enviadas previamente para a gente, mas existem algumas que são aquelas que você fala com orgulho, com desejo que se realize o mais rápido possível caso você seja eleito. Quais seriam elas? Eu quero que o advogado volte para a casa dele, né? Eu quero efetivamente que o advogado se sinta em casa, se sinta na OAB um local onde ele tenha não só a guarida, mas ele tenha um ombro, um amigo, uma pessoa, né, ou pessoas do conselho que efetivamente entendam essa profissão, que ele efetivamente encontre ali, né, o apoio que ele precisa. Isso vai muito da valorização. A gente tem que valorizar o advogado. Então, inicialmente, a gente tem que implementar uma série de medidas para que ele possa efetivamente ser chamado a casa, porque ele possa participar da OAB. Enquanto maior a participação, eu acho que isso reverte benefício de todo mundo. Beleza. Nós estamos aqui conversando com o advogado Humberto Nobre, candidato à presidência da OAB Campus, 12ª subseção. Vamos ao intervalo e já voltamos.